Essa semana o professor de filosofia estava falando sobre o problema de saúde que o Nietzsche era um pensador da Prússia, atual Alemanha, viveu ali, eu anotei aqui porque é muita coisa que não se esquece, viveu ali entre 1844 e 1900, morreu jovem, 60 e poucos anos, mas ele fica maluco, ele fica doido a partir dos 44, se eu não me engano, eu acho. Então tem um misticismo em cima da sua loucura muito interessante. Conta-se que ele estava num local, numa praça ou numa rua, e tinha uma pessoa espancando um cavalo. E aí ele fica tão desesperado, ele abraça o cavalo e lamenta. Ele lamenta com o cavalo. E segundo essa narrativa, não se pode afirmar que isso é certo, mas provavelmente é uma narrativa mitológica que criaram em cima do Nietzsche. Ele fica maluco, ele tem um problema de saúde. Foi levantadas algumas questões sobre este problema, disseram que era sífilis, um monte de coisa. E outro dia eu estava assistindo uma aula de um professor de história e ele disse que o Nietzsche provavelmente foi acometido da mesma doença do pai, um tipo de inchaço cerebral. O cérebro incha, fica preso ali dentro do crânio ali, e isso arrebenta com a pessoa. E o Nietzsche fica louco aí. Nietzsche é um grande pensador, tá? Eu tenho um livro dele dessa grossura. É uma compilação aí das escritas de Nietzsche. Aí eu tenho lá, é forte, você tem que ler aos poucos. Né? O Nietzsche é um pensador fora dos padrões aí. E aí é interessante porque o passatempo do Nietzsche, sabe o que é passatempo? Eu vou jogar videogame, isso é um passatempo. Eu vou jogar futebol, às vezes isso é um passatempo. Eu vou fazer é, algum artesanato, isso é um passatempo. O passatempo de Nietzsche era ler as literaturas de um certo romancista famoso também, filósofo, o Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. É famoso, tá? É um romancista famoso aí, ele é russo, que viveu entre 1821 e 1881. Ele nasce alguns anos antes de Nietzsche, uns 20 e poucos anos, né? Morre antes também, em 1881. O Nietzsche ainda vai até 1900 aí. E o passatempo do Nietzsche era ler as suas obras. E interessante que o professor falou que numa das obras do Dostoiévski tem uma história, uma narrativa de um menino que está com o pai passeando num local e tem umas pessoas que estavam num bar embriagadas, fazendo uns desafios, e um deles colocam todas as pessoas que estavam no bar em cima de uma carroça e faz como se fosse eu aposto com vocês que o meu cavalo consegue puxar todos vocês, égua ou jumenta, não sei. E aí colocam esse animal para tentar puxar esse monte de gente, o animal não dá conta. E este personagem aí da história do Dostoiévski, ele espanca o cavalo, ou a égua, ou a mula, ou a jumenta até a morte, e o menino lamenta. O menino se lamenta com o cavalo. Então olha que interessante, é muito parecido a narrativa dos livros da história deste romancista famoso, Dostoiévski, com a narrativa que criaram em torno da loucura do Nietzsche. E isso, olha que interessante, como que as coisas são amarradas, né? Parece que são repetições das mesmas histórias. Eu me lembrei da jumenta de Balaão, tá lá na Bíblia, é interessante, que foi escrito antes desses dois aí, né? Tá lá no livro de Números, na época de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, mais de 1500 anos antes de Cristo, provavelmente, tá? Números, capítulo 22, versículo 21. A narrativa basicamente é o seguinte: o rei, eu escrevi o nome dele aqui, o rei de Moabe, o Balaque de Moabe, o rei de Moabe, ele estava preocupado com os israelitas estavam avançando nos territórios ali dos moabitas, em Canaã, naquela região toda ali. E aí ele chama esse profeta, o Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. Só que ele não consegue. Todas as vezes que ele tentava amaldiçoar, ele não conseguia proferir palavras de maldição. E tem um evento muito interessante que ele tenta passar com a sua jumenta num trilho e a jumenta não quer ir. Então ele espanca a jumenta. Muito interessante, né, gente? É muito interessante como as histórias são amarradas. E num determinado momento, em vez dele dialogar com a jumenta é que conversa com ele, como se fosse um ser humano. Olha, se você prestar muita atenção, ali tem um anjo que está com a espada que se eu passar ali vai te picar em 10.
E é muito interessante como que essas histórias vão se repetindo e sendo replicadas, e a história vão... E às vezes a gente pensa assim, ah, eu tô lendo uma coisa tão original, às vezes não é. Às vezes são histórias que estão sendo contadas e recontadas e que a gente às vezes não vai dar conta. E sabe o que que isso nos leva? Tanto a literatura do Dostoiévski, a loucura do Nietzsche, a forma como os pensadores às vezes se isolam da sociedade. A pessoa tem uma certa dificuldade. Senta numa roda de amigos, o pessoal quer falar sobre Big Brother. Então a pessoa tem uma dificuldade ali, né? Tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas com um nível de erudição igual ao seu. E aí, o que me vem na cabeça é o seguinte: a gente tem que tomar um certo cuidado, já que o tema é um pouco a loucura de Nietzsche, e os animais sendo espancados, e uma jumenta que conversa como um ser humano, é que quando a gente olhar para o abismo, sabe o abismo? As mazelas humanas, a gente não se assustar quando o abismo olhar de volta. Sabe o abismo olhar de volta? Pensa numa criança passando fome. E aí você olha, é um abismo. Uma criança precisava passar fome? Não. Criança precisava ser abusada? Não. Não precisava. É um abismo. E o interessante é você oferecer uma ajuda e esse abismo olhar de volta para você. A gente vai dar conta de encarar o abismo nos olhos? É isso, essa é a reflexão. Será que o Nietzsche ficou louco porque olhou para o abismo e o abismo olhou de volta? Será que o Balaão olhou para o abismo, o anjo, será que ele deu conta? Depois ele até morre, né? Ele até morre com a invasão dos israelitas aí, lá na região. Será que a gente vai dar conta de lidar com os abismos? É a pergunta que eu me faço nesta manhã de sexta-feira, 14 de fevereiro de 2025. E você? Quando você olhar para o abismo e o abismo te olhar de volta, o que você vai fazer? Fica com essa reflexão. Quem sabe a gente consiga aí olhar para a humanidade, para a sociedade e conseguir fazer algo mais nobre. Fiquem com Deus, até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu.